Imagine a seguinte cena. Três jovens estão diante de uma fornalha tão quente que as chamas sobem até o céu. O rei mais poderoso do mundo dá uma ordem. Ajoelhem-se diante da minha estátua ou entrem no fogo. Mas esses três jovens fazem algo que ninguém esperava. Eles olham para o rei e dizem não. E o que acontece depois disso vai te deixar de boca aberta. Essa é a história real de Sadraque, Mesaque e Abed-Negô, três amigos que enfrentaram o impossível. Se você quer saber como essa história termina, deixa aquele like agora e se inscreve no canal. Vamos voltar no tempo, há mais de 2.500 anos atrás, na antiga Babilônia. Essa era uma das cidades mais incríveis e poderosas que já existiram. Tinha muralhas gigantescas, jardins suspensos maravilhosos e um rei chamado Nabucodonosor, que era conhecido por sua força e riqueza. Mas antes de chegarmos na fornalha, precisamos entender quem eram Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Esses três jovens não eram babilônicos. Eles eram hebreus, do povo de Israel. Quando ainda eram adolescentes, foram levados de sua terra natal para servir no palácio do rei. Longe de casa, longe de suas famílias, eles precisaram se adaptar a um lugar completamente diferente. Mas tem um detalhe importante. Mesmo estando em uma terra estrangeira, mesmo vivendo no palácio de um rei que adorava outros deuses, esses três amigos nunca esqueceram suas origens. Eles nunca abandonaram sua fé no Deus verdadeiro. E isso fazia toda a diferença na vida deles. Com o tempo, por causa de sua sabedoria e inteligência, eles foram promovidos a cargos importantes no reino. Trabalhavam diretamente para o rei, ajudando a administrar a Babilônia. Tudo estava indo bem, até que um dia o rei Nabucodonosor teve uma ideia que mudaria tudo. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua gigantesca, toda feita de ouro. Ela tinha cerca de 30 metros de altura. Imagine um prédio de 9 andares, todo brilhante, refletindo a luz do sol. Essa estátua foi colocada em um lugar chamado Planície de Dura, onde todos pudessem vê-la. Mas por que o rei fez isso? Ele queria mostrar seu poder. Queria que todos no reino soubessem que ele era o governante supremo. E mais do que isso, ele queria que todos o adorassem através daquela estátua. Então, Nabucodonosor organizou uma grande cerimônia. Ele convocou todos os governadores, oficiais, juízes, tesoureiros e todas as autoridades das províncias para virem à inauguração da estátua. Milhares de pessoas se reuniram naquele dia. Tinha gente de todos os cantos do império, falando línguas diferentes, vestindo roupas coloridas. Era um evento grandioso. Um arauto, que era como um anunciador oficial, subiu em um lugar alto e gritou para a multidão: povos, nações e pessoas de todas as línguas, prestem atenção. Quando vocês ouvirem o som das trombetas, das flautas, das harpas e de todos os instrumentos musicais, deverão se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E então veio a parte assustadora. O arauto continuou: quem não se ajoelhar e adorar será imediatamente jogado em uma fornalha ardente. Você consegue imaginar? Uma fornalha tão quente que era usada para derreter metal. Entrar ali significava morte certa, instantânea. Não havia chance de sobrevivência. Quando a música começou a tocar, algo impressionante aconteceu. Milhares de pessoas se ajoelharam ao mesmo tempo. Governadores, soldados, comerciantes, servos, todos caíram de joelhos diante da estátua de ouro. O som dos instrumentos ecoava pela planície enquanto aquela multidão se curvava. Mas três pessoas permaneceram de pé. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego não se moveram. Enquanto todos ao redor deles tocavam o chão com a testa, esses três amigos ficaram firmes, olhando para frente. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam o risco que estavam correndo. Não demorou muito para que
algumas pessoas percebessem. Alguns conselheiros do rei, que talvez tivessem ciúmes da posição desses 3 jovens hebreus, correram até Nabucodonosor para contar o que estava acontecendo. Ó rei, viva para sempre, disseram eles. O Senhor fez uma lei, dizendo que todos devem se ajoelhar quando a música tocar. Mas tem 3 homens hebreus, que o Senhor mesmo colocou em cargos importantes, que não estão obedecendo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não respeitam seus deuses e não se ajoelham diante da sua estátua. Nabucodonosor ficou furioso. Como assim? Seus próprios funcionários, pessoas em quem ele confiava, estavam desafiando sua ordem. Ele mandou chamar os 3 imediatamente. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego chegaram diante do rei, ele ainda quis dar uma chance a eles. Nabucodonosor perguntou se era verdade que eles não haviam se ajoelhado. E então ofereceu uma segunda oportunidade. Agora, quando a música tocar novamente, se vocês se ajoelharem e adorarem a estátua, tudo bem. Mas se não adorarem, serão jogados na fornalha ardente. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. Era a última chance deles. Tudo o que precisavam fazer era se curvar por alguns segundos e estariam salvos. Manteriam seus empregos, suas vidas, tudo. Mas o que eles fizeram? Sadraque, Mesaque e Abed-nego olharam para o rei e responderam com uma coragem impressionante. Eles disseram: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do Senhor neste assunto. Se formos jogados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba que não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Presta atenção nessa resposta. Eles não disseram apenas, nosso Deus vai nos salvar. Eles disseram algo ainda mais profundo. Mesmo que ele não nos salve, não vamos nos curvar. Isso mostra uma fé verdadeira. Eles não estavam servindo a Deus por causa de recompensas ou proteção. Eles serviam a Deus porque Ele é Deus, não importando-se o resultado. A resposta deixou Nabucodonosor completamente enraivecido. Seu rosto mudou de cor. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes. Imagina o calor absurdo que saía dali. Então o rei mandou que seus soldados mais fortes amarrassem os 3 jovens. Eles foram amarrados com suas capas, túnicas e tudo o que vestiam. Os soldados os carregaram até a fornalha. Mas aconteceu algo chocante. A fornalha estava tão quente que as próprias chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego até lá. Os 3 jovens caíram dentro do fogo ardente, ainda amarrados. Tudo parecia ter acabado. Ninguém poderia sobreviver àquilo. O rei, Nabucodonosor, estava observando tudo de longe. De repente, ele se levantou de um pulo, totalmente espantado. Chamou seus conselheiros e perguntou: Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Sim, é verdade, ó rei, responderam os conselheiros. E então, Nabucodonosor disse algo inacreditável. Olhem, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e eles não estão machucados. E o 4º homem parece um filho dos deuses. 4 pessoas? Como assim? Eles jogaram 3, mas agora havia 4 lá dentro. E mais impressionante ainda, elas estavam andando tranquilamente, como se o fogo não fosse nada. As cordas que os prendiam haviam sido queimadas, mas eles estavam ilesos. Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os 3 jovens caminharam para fora da fornalha. Todos os governadores, oficiais e conselheiros se aproximaram para ver de perto. E sabe o que eles descobriram? O fogo não tinha queimado nem um fio de cabelo da cabeça deles. Suas roupas não estavam chamuscadas, nem cheiro de fumaça havia neles. Nabucodonosor,
O mesmo rei que minutos antes estava furioso, agora estava maravilhado. Ele declarou diante de todos: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Eles desafiaram a ordem do rei e preferiram morrer a servir ou adorar qualquer outro deus, exceto o seu próprio Deus. O rei então fez um decreto. Ninguém em todo o império poderia falar nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, porque não havia outro Deus que pudesse salvar daquela maneira. E mais, o rei promoveu os 3 jovens a posições ainda mais importantes no reino da Babilônia. Aqueles que foram sentenciados à morte agora eram honrados e respeitados por todos. Essa história aconteceu há muito tempo, mas ela nos ensina coisas importantes até hoje. Primeiro, ter coragem nem sempre significa não ter medo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego provavelmente estavam assustados. Mas a coragem verdadeira é fazer o que é certo, mesmo quando estamos com medo. Segundo, às vezes, fazer a escolha certa pode nos colocar em situações difíceis. Os 3 jovens poderiam ter evitado todo aquele problema, mas eles sabiam que algumas coisas são mais importantes do que nossa segurança ou conforto. Terceiro, Deus está conosco nos momentos difíceis. Quem era aquela 4ª pessoa na fornalha? Muitos acreditam que era um anjo, ou até mesmo uma aparição especial de Deus. O importante é que eles não estavam sozinhos no fogo. E por último, quando permanecemos fiéis, isso pode impressionar até mesmo as pessoas que não acreditam. Nabucodonosor começou como um inimigo da fé desses jovens e terminou louvando o Deus deles. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego nos mostra que vale a pena confiar em Deus, não importa o que aconteça. Às vezes, as situações mais difíceis são aquelas onde nossa fé brilha com mais intensidade, como ouro purificado no fogo. O que você achou dessa história incrível? Deixa aqui nos comentários qual história da Bíblia você gostaria de ouvir no próximo vídeo. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!